Muito boa tarde. Não é oração, é o curso O Livro dos Médiuns. Estamos com esse nosso curso objetivando estimular as potências da alma. Todos nós possuímos potências da alma. Há inúmeras mediunidades, inúmeras maneiras, inúmeras sensibilidades potenciais em todos nós, em graus variados, mas em todos nós, de comunicação com o mundo espiritual. Ativar essas formas de comunicação, não para todos psicografarem romances, livros como Chico Xavier, não vai acontecer. Nem para todos promoverem curas espirituais, como tantos espíritos fizeram, inclusive o próprio Chico, Arigó, entre outros. Isso também não vai acontecer. Mas há modalidades de comunicação entre encarnados e desencarnados que estão ao acesso, estão disponíveis a todos. Como a intuição. Intuição, nos aventuramos a dizer, é uma capacidade mediúnica que de alguma forma está ao alcance de todos. E que para deixar de ser potencial, para ser prática, para deixar de ser prejudicial e ser benéfica, precisa de alguns entendimentos da nossa parte. Em primeiríssimo lugar, reconhecer que todos temos a capacidade intuitiva. Depois, fundamental entender que a lei de sintonia é que preside a manifestação mediúnica. Não tanto para ela acontecer, mas para como ela acontecer. Porque não é porque temos a capacidade mediúnica que ela será sempre luminosa. A obsessão é uma manifestação mediúnica prejudicial, aprisionante. Então a mediunidade não é algo sempre luminoso, sempre a comemorar, sempre como potência luminosa da alma, porque grande parte das vezes é usado o dom mediúnico como mecanismo de dominação, como mecanismo de cerceamento do livre-arbítrio. Aliás, é fundamental que todos nós saibamos discernir uma influência espiritual da luz e das sombras. Basicamente, como a luz e a sombra lidam diametralmente opostos com relação ao livre-arbítrio. Sempre que uma manifestação espiritual atuar no sentido de dirigir a ação de uma criatura, podemos ter certeza que essa ação ostensiva de direção do médium ou de qualquer outra pessoa é das trevas. A luz caracteriza-se pelo respeito ao livre-arbítrio.
É mais ou menos como se você tem um filho, uma má influência, um amigo que seja uma má influência para o seu filho, a ação dele se caracterizará pela sedução, pela indução de comportamentos, pela manipulação. É isso. Pais que sejam amorosos, ou amigos, ou irmãos, se forem amorosos, estimularão, farão refletir. Mas aqui na Terra haverá exceções pela característica de estarmos encarnados, de cerceamento do livre-arbítrio para a luz. Por exemplo, um pai e uma mãe que tem um filho que esteja num processo de autodestruição pelas drogas, poderá fazer uma internação compulsória, poderá precisar, nos hospitais mesmo se faz isso, medidas de impedimento das decisões próprias, porque o viciado não tem condições de tomar boas decisões, se cerceia quimicamente a sua ação, se cerceia fisicamente a sua ação, inclusive com a camisa de força clássica. Então, aqui na Terra, a luz pode cercear um espírito que esteja sem discernimento, obcecado para as trevas. Não será falta de amor, não será desumanidade que um pai e uma mãe denunciem o próprio filho que teria cometido um crime à delegacia para ser preso. Tudo isso, a questão das drogas, a questão do crime, a questão do risco que a pessoa estiver cometendo contra si mesmo numa intervenção psiquiátrica coercitiva, independente da vontade da pessoa, que nunca cura completamente, mas pode dar uma sobrevida, pode interromper um processo de obsessão química, porque longe das drogas por 30 dias, alguma coisa mais do que isso, ocorre a síndrome de abstinência, onde a dependência química ela é superada, ficando, é claro, a dependência psicológica, a dependência social, também importantíssimas a serem vencidas. Por isso é que pessoas internadas compulsoriamente, que já fizeram a desintoxicação, a limpeza orgânica, a limpeza química, frequentemente voltam a usar drogas, porque ainda existe a dependência psicológica e social. Ele sai da clínica e vai se relacionar, volta a se relacionar com pseudo-amizades que o conduzirão e até o obrigarão à volta às drogas. Assim como hábitos, condicionamentos e influências espirituais, porque há também a dependência espiritual, podem conduzi-lo
tendem a conduzi-lo de volta às drogas. Por isso é que um tratamento eficaz para a questão das drogas envolve necessariamente a desintoxicação, que pode sim ser compulsória, que pode ser, sim ser obrigatória, mas precisa necessariamente alcançar a decisão do ser pelo afastamento das drogas, um projeto social, por exemplo, a pessoa sai da clínica já desintoxicada física, quimicamente, e vai não para o ambiente em que estava, mas para um outro ambiente, onde pelo menos num primeiro momento não reúna condições de reincidir nas drogas. Isso ataca, combate a dependência social. Desde a desintoxicação precisa ser feito um atendimento psicológico, com fortalecimento de talentos artísticos, capacidades profissionalizantes, resgate de autoestima. E, se possível, também desde o primeiro momento, mas é extremamente necessário, trabalhar-se a dependência espiritual, para libertar o dependente de drogas das suas influências espirituais, que sempre acontecerão nesses casos. Sempre. Apenas uma dessas dependências atacadas não será suficiente. Afastar uma dessas dependências apenas não será suficiente. Inclusive a espiritual. Se é tratada a influência espiritual maligna que um dependente possui, mas não forem trabalhadas as dependências químicas, sociais, também não será suficiente. O próprio Jesus disse: se um espírito mau é afastado de uma casa, mas a casa continua arrumada para ele, ele volta com outros 7. É preciso atacar tudo ao mesmo tempo, nesses casos especialmente. Estamos trabalhando, o nosso curso aqui trabalha em cima do livro O Livro dos Médiuns, que nesse capítulo pede a instrução de um espírito de luz que assessorou Kardec por toda a codificação, conhecido na França como São Luís, um espírito muito importante na história da França. É esse São Luís que respondeu as primeiras perguntas sobre a influência espiritual, como ela se dá, as manifestações físicas, materiais de um espírito, como acontecem. Vamos ler a observação, a pergunta número 12, que resume um pouco das informações anteriores, e depois ler outro trecho de respostas de São Luís. Observação: a densidade do perispírito, se assim se pode dizer, então perispírito é o corpo espiritual, e ele será mais ou menos denso conforme a maior ou menor evolução espiritual de um ser. Então a densidade do perispírito varia de acordo com a natureza dos mundos e também com o grau de elevação do espírito. Parece variar também no mesmo mundo segundo os indivíduos, como já dissemos.
Nos espíritos moralmente adiantados, ele é mais sutil e se aproxima do perispírito das entidades elevadas. Nos espíritos inferiores, aproxima-se da matéria e é isso que determina a persistência das ilusões da vida terrena nas entidades de baixa categoria, que pensam e agem como se ainda estivessem na vida física, tendo os mesmos desejos e quase poderíamos dizer a mesma sensualidade, no sentido dos sentidos. Essa densidade maior do perispírito, estabelecendo maior afinidade com a matéria, torna os espíritos inferiores mais aptos para manifestações físicas, de forma que espíritos elevados se associam a espíritos menos elevados para a produção de manifestações físicas, como a movimentação de objetos, o transporte de objetos, e também o processo de cura, que é uma manifestação física. A cura espiritual é uma manifestação da mediunidade de efeitos físicos. E não é porque o espírito é menos elevado que ele não pode ser auxiliar de espíritos mais elevados. Menos elevado não quer dizer mal. A ignorância, por exemplo, não é igual à maldade. Numa construção, a serviço de trabalhadores com muito maior informação, como os arquitetos e os engenheiros, estão pedreiros e serventes de pedreiros, que não é porque tem menos informação, pelo menos em algumas técnicas de construção, do que engenheiros e arquitetos, tem habilidades que engenheiros e arquitetos não possuem, de forma que engenheiros e arquitetos precisam do pedreiro, do azulejista, do encanador, do eletricista. Então não é porque não tem diploma universitário que não tem o seu saber e que não tem a sua utilidade numa obra, e assim também no processo de manifestações físicas. Então essa densidade maior do perispírito, estabelecendo maior afinidade com a matéria, torna os espíritos inferiores mais aptos para as manifestações físicas. É por essa mesma razão que um homem refinado, habituado aos trabalhos intelectuais, de corpo frágil e delicado, não pode erguer pesados fardos como um carregador. Não é? Ou um pedreiro, no nosso exemplo, um carregador, por exemplo, numa mudança, no transporte de malas numa rodoviária, num porto, num aeroporto. Continua Kardec explicando: a matéria de seu corpo é de alguma maneira menos compacta, os órgãos são menos resistentes, o fluido nervoso menos intenso. O perispírito é para o espírito o que o corpo é para o homem. Sua densidade está na razão da inferioridade do espírito. Essa densidade, portanto, substitui nele a força muscular, dando-lhe maior poder sobre os fluidos necessários às manifestações físicas do que o possuem os de natureza mais etérea. Se um espírito elevado quer produzir esses efeitos, faz o que fazem entre nós os homens refinados. Incumbe disso um espírito carregador, um espírito pedreiro, como nós temos dado exemplos aqui.
Muito bem, se isso não ficou claro, pedimos que os amigos façam perguntas, que, se nós tivermos condição, responderemos. Pergunta número 13. Se bem compreendemos o que dissestes, o princípio vital provém do fluido espiritual. O princípio espiritual é o que dá vida aos corpos. E o fluido universal é uma substância disseminada por todo o universo e que é a base do princípio vital, do fluido vital. Continua a pergunta. O espírito tira desse fluido universal o envoltório semimaterial do seu perispírito. Perispírito, corpo espiritual, que é a nossa roupa no mundo espiritual. E é por meio desse fluido que ele age sobre a matéria inerte. O corpo espiritual é como uma ferramenta na mão de um trabalhador. É preciso a ferramenta para realizar determinadas tarefas. É isso? Pergunta Kardec. E o espírito responde: sim. Quer dizer que ele anima a matéria de uma vida factícia, artificial. A matéria se impregna de vida animal. Olha que coisa interessante. O princípio da manifestação física é que o espírito inferior, sob ordens de espíritos superiores muitas vezes, às vezes de espíritos mais inferiores do que o inferior moralmente, mas mais informados, porque a manifestação física ocorre na luz e na sombra também, se dá pela imantação, pela energização, pela projeção de fluido vital sobre uma coisa, dando a essa coisa, na expressão de São Luís, uma vida artificial. A mesa que se move sob as vossas mãos vive como animal e obedece por si mesma ao ser inteligente. Não é o espírito que a empurra como se fosse um fardo. Quando ele se eleva, quando ela, a mesa, se eleva, não é o espírito que a ergue com os braços. É a mesa animada pelo fluido vital, projetado pelo espírito de maior densidade, que obedece à impulsão dada pelo espírito. Olha que interessante entendermos isso. E como, no sentido filosófico e profundo, é maravilhoso isso tudo. Porque Deus, nos dando capacidades incompletas, como para um engenheiro e um arquiteto, como para um médico, que precisa de enfermeiros, de técnicos de raio-x, etc. Ele nos estimula, quase que nos obriga a cooperar. E a cooperação, a solidariedade e a fraternidade são exercícios fundamentais para o amor. É lindo perceber como Deus nos coloca com diferenças, homem e mulher, ricos e pobres, de uma cultura ou de outra, de uma profissão ou de outra, para nos estimular à cooperação, exercício básico, para fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem, a compaixão, básica para chegarmos ao amor. Muito bonito isso. Pergunta de número 14. Qual o papel do médium nesse fenômeno? São Luís responde: eu já disse que o fluido próprio do médium
se combina com o fluido universal do espírito, é necessária a união de ambos os fluidos, do fluido animalizado e do fluido universal, para dar vida à mesa, aquela vida artificial, momentânea. Mas não se deve esquecer que essa vida é apenas momentânea, extinguindo-se com a mesma ação, dirigida pelos espíritos primitivos e os comandantes, que podem ser da luz ou das sombras. E muitas vezes, antes que a ação termine, quando a quantidade de fluido já é mais suficiente para animar a mesa. Então, São Luís nos dá o mecanismo de cooperação de espíritos e de fluidos para a ação mecânica e material das manifestações físicas espirituais. Numa observação, o tradutor faz a seguinte nota: isso explica as interrupções inesperadas de comunicações. A falta de fluido faz a mesa cessar de mover-se, como se o espírito comunicante se houvesse ausentado. Então, abruptamente, uma mesa pode cair como um carro pode parar quando acaba a gasolina. Uma mesa, na manifestação espiritual física, pode deixar de se mover, estando elevada ou estando fazendo um movimento, por falta dos fluidos necessários àquele movimento. É muito interessante entendermos isso, filosoficamente, pela cooperação como um exercício de amor, e mecanicamente, porque entende-se que uma influência física sobre o encarnado, quando ele sente arrepios, quando ele sente toques, quando são ouvidas vozes, não apenas por uma pessoa, mas pela coletividade, é uma manifestação que requer fluidos e que precisará de uma certa quantidade, que quando essa quantidade faltar, a manifestação física é interrompida. Muito interessante, até aqui fomos nós no dia de hoje, e começaremos com a pergunta 15 a partir da semana que vem. Esse é o capítulo central de O Livro dos Espíritos, e entendê-lo nos fará entender melhor as leis que regem a interação dos espíritos com a matéria e, portanto, conosco. Saudamos todos os amigos e amigas nesse nosso estudo, que é tão importante, porque nunca, tenhamos certeza, isso é muito importante, nunca em todas as vidas que nós tivemos, nunca nessa vida muito mais, os espíritos, o mundo espiritual teve tanta atuação na vida encarnada. Novamente, seja ela para a luz ou para a sombra. E para nós dirigirmos, para nós conquistarmos que essa influência seja principalmente da luz, precisamos entender como ela se dá para cooperar e bem agir. Que assim seja, que toda a humanidade se veja impulsionada a entender essa influência, já que
quando uma influência acontece, só há um caminho para o ser inteligente: entender como ela acontece para bem direcioná-la. Foi isso que nós fizemos com a eletricidade, o magnetismo, a radioatividade, de forma que hoje é tão útil, são tão úteis essas energias na vida moderna. E isso só foi possível quando estudamos e entendemos por que leis essas energias atuam. O mesmo precisa acontecer com o encarnado, entender as leis através das quais a mediunidade se manifesta, para que ele esteja na direção e não seja um mero boneco na mão de manipuladores. Que assim seja. Tão urgente entendermos como a política nos manipula, tão urgente quando entender como a publicidade nos manipula, para falar de dois poderosos obsessores da matéria e espirituais também. Para sermos livres no nosso mundo, na nossa vida, precisamos entender como os manipuladores agem para resistir e garantir o nosso livre-arbítrio, da mesma forma com relação ao mundo espiritual. Continuemos domingo que vem. Estudemos esse tema. Busque um livro dos Espíritos para ler e refletir sobre essas perguntas, sobre essas contribuições. Você aproveitará muito melhor o nosso curso. Um grande abraço e agora saudando os amigos que estão conosco. Igor Galvão, dando o seu boa noite, desejando uma boa semana a todos. Marco Aurélio Trindade falando da Boa Nova, que é a tradução de Evangelho. Rita de Cássia Monteiro dizendo: ficou bem fácil entender com esses exemplos. Que bom, Rita, fico feliz. Saudando também a todos os amigos. Adelaide Dias também dando seu boa tarde. Rosângela Hautmann dando seu boa noite de Campinas. Muito bom estar com você, com vocês todos, e aguardamos todos, não apenas no domingo que vem às 17h30, mas também de segunda a sábado, no Oração Ação às 18 horas. A nossa Hora do Ângelus, onde produzimos luz em nós e transbordamos luz para o mundo. Um grande abraço, ótimo final de domingo e até a próxima.